Hoje em dia basta um professor dizer corre e o mundo grita abuso. Basta aplicar uma consequência e lá vem aquela linda manchete: punição, trauma, demissão. Você vai entender aqui comigo o que aconteceu em uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O caso aconteceu essa semana, na terça-feira, 22, e o professor foi exonerado nesta quinta-feira, dia 25, por algo que até pouco tempo atrás era chamado de educação, né? Mas agora é chamado de quê? Violência. Vamos aos fatos. Durante uma aula de educação física, alunos do quarto ano não entregaram o dever de casa. O professor, diante disso, aplicou uma consequência simbólica. Pediu para eles darem 10 voltas na quadra. Diga-se de passagem, a quadra era coberta. Não houve gritos do professor, não houve castigo com vara de marmelo, não houve nenhum tipo de humilhação pública. Houve um ato educativo com valor simbólico. Você não fez o que devia, então você vai correr hoje. E adivinha, gente, qual foi a resposta? Eu tenho certeza que vocês não vão adivinhar. Sim, pais dizendo que os filhos passaram mal. Crianças caídas no chão. Relatos de quadros de ansiedade. Pressão midiática. Notícia no telejornal. Consequência: professor demitido. É isso mesmo. Uma demissão por 10 voltas em torno de uma quadra. Num país onde professor apanha em sala, onde aluno xinga e ameaça, a punição recaiu sobre aquele que ousou dizer: a ação tem consequência. Vamos pensar? Foi uma punição corporal? Gente, foi, no sentido literal. Envolveu o corpo. Mas chamar isso de violência institucional é um exagero, não é? O que realmente está em jogo aqui não é a corrida. É o fim de qualquer possibilidade de vínculo entre ato e consequência. O que está sendo punido não é o exagero. Gente, o que está sendo punido aqui é a própria ideia de que educar envolve frustração, que formar exige atravessar uma zona de conforto. E aqui está a tragédia silenciosa. Em vez de formar, a escola está se tornando um playground emocional onde a autoridade é vista como criminosa e a exigência virou sinônimo de trauma. O professor não foi demitido por maltratar ninguém. Ele foi demitido por ousar lembrar a criança que o mundo não gira em torno do seu bem-estar imediato. E isso hoje, para muitos papais e mamães, é imperdoável, porque eles estão criando seu filho numa redoma de vidro. A psicanálise, ela não vai defender castigo físico, humilhação, autoritarismo. Não estamos aqui para romantizar práticas punitivas, para defender o retorno da palmatória. Mas também a psicanálise não participa da cultura do mimo. Não transforma toda a frustração em trauma. Não trata cada desconforto como um transtorno. E, principalmente, não patologiza o não. E aqui é óbvio, né, gente? Eu estou falando dessa psicanálise que não foi contaminada por toda essa ideologia woke e fundamentação teórica marxista. Ou seja, eu estou falando de uma psicanálise centrada no sujeito do inconsciente. Não com aquele discurso encharcado por lutas identitárias, por pautas que são externas ao campo clínico, né? Mas vamos voltar aqui ao caso, né? Então, esse grupo de criança não entregou o dever de casa. E aí o professor propôs lá as 10 voltas em torno da quadra. Isso é tortura? É castigo desumano? Ou é só um gesto simbólico que busca ligar o ato à consequência? Vamos entender aqui comigo o que a psicanálise reconhece. Correr, nesse contexto, não é punição degradante. É um exercício físico que produz confronto com o limite.
O corpo é chamado à responsabilidade. O psiquismo é chamado ao laço simbólico. Você não fez, então agora responde por isso. A criança não foi exposta à vergonha pública, não foi humilhada, não foi agredida. Ela foi apenas confrontada com a realidade de que ações geram efeitos. E é exatamente isso que está desaparecendo. Hoje em dia, qualquer tipo de limite é interpretado como violência. Qualquer cobrança é enquadrada como abuso. Qualquer desconforto emocional vira diagnóstico. E aqui a psicanálise precisa falar com firmeza. Limite não é violência, exigência não é abuso, desconforto não é trauma, pelo contrário, é a ausência de contorno que adoece o sujeito. A criança precisa saber que não pode tudo, precisa escutar o faça de novo, precisa aprender a suportar o não deu certo. E isso é o que estrutura a realidade interna. Um psiquismo que não escutou o limite, que nunca foi chamado à responsabilidade, cresce como? Sem tolerância à frustração, sem elaboração da falta, sem vínculo com o outro. E isso não forma sujeito, forma consumidor afetivo, forma narcisista de fralda, forma criança de 40 anos com advogado na porta da escola. Qual que é o mais grave disso tudo? Não é a criança que adoece primeiro. É o mundo adulto que já entrou em colapso. É o adulto que não suporta mais negar, frustrar, desagradar e projeta na criança sua própria intolerância ao limite. Qual que é o resultado? Todo o esforço do professor é visto como abuso, toda exigência vira um processo e a escola vai sendo esvaziada da única coisa que tornava uma escola: a capacidade de educar. Vivemos numa época em que a palavra não virou um palavrão. A autoridade virou agressão, a exigência virou opressão e o professor virou réu agora. Hoje a criança não pode ser contrariada, não pode ser avaliada, não pode ser cobrada. E veja só, não pode nem correr. Sim, correr. Correr porque não fez o dever de casa. Correr porque precisa aprender que as escolhas têm consequência. Correr porque o corpo também educa. E às vezes o corpo precisa participar da formação simbólica. Mas qualquer consequência, por menor que seja, vira denúncia, vira boletim de ocorrência, vira escândalo na internet. Porque hoje a escola não é mais lugar de formação, é espaço de gestão emocional das famílias. A mãe que antes dizia: levanta, respira, termina o que começou, agora aparece com advogado, com atestado de ansiedade, com denúncia protocolada em 3 instâncias, não para proteger a criança, mas para proteger a sua fantasia, a de que seu filho não pode jamais sentir dor, nem angústia, nem frustração, nem limite. E aí entra o problema central. Estamos fabricando uma geração que não suporta ser contrariada, mas que domina perfeitamente a linguagem jurídica do me senti ofendido. Não sabe fazer uma redação com começo, meio e fim, mas sabe copiar e colar um artigo do ECA no comentário do Instagram. Não sabe lidar com a vergonha de errar, mas sabe expor o professor que corrigiu o erro. Não sabe escutar um faça de novo, mas já decorou as palavras mágicas: processo, denúncia, trauma. A consequência pedagógica virou um ato de violência. A exigência virou abuso de poder. O limite virou crueldade institucional. Gente, e aqui está o ponto psicanalítico que ninguém quer encarar. O sujeito que cresce sem encontrar um limite simbólico, mais cedo ou mais tarde vai encontrar o real. E o real não aceita boletim de ocorrência. O real não aceita atestado de ansiedade para adiar a vida.
O real não acolhe dengo, o real não pede desculpa por frustrar. Quando essa geração encontrar o real, o fracasso, a rejeição, o desemprego, o fim de um relacionamento, não vai ter rede social, psicopedagogo ou advogado que resolva. Porque aí não será mais questão de processo, será questão de estrutura. E a estrutura ou se forma com limite ou se desfaz diante da vida. Tá difícil, né? Hoje a escola, seja pública ou particular, está sendo convertida num palco de entretenimento afetivo. Não se entra mais para aprender português, matemática, geografia, história. Entra-se para se sentir acolhido, ouvido, abraçado e distraído. Português, gente. Decorar os verbos virou uma tortura. Matemática, poucos sabem quanto é 6 vezes 6 sem usar a calculadora. Geografia e história, então, desiste. Tem aluno que acha que a China fica na África. E você ainda quer que ele entenda o que foi o comunismo? Esquece. Nem sabe o que é um continente. A maioria repete frases prontas, frases que ouviu do professor de história militante, aquele que ensinou direitinho que o capitalismo é o mal do milênio. Mas se você perguntar quem foi Dom Pedro II, de verdade, o homem, a história, o impacto, não sabe, nunca ouviu falar. Porque isso não emociona, não lacra, não viraliza. Estamos lidando com uma geração que acha que pensa, mas só reproduz o que ouviu no cursinho progressista da semana. E o pior, jura que chegou àquelas conclusões sozinha. É o senso crítico moldado por slogans. Enquanto isso, o professor precisa ser simpático, lúdico, fofo, sorridente. Se for firme, é autoritário. Se corrigir, está traumatizando. Se exigir, está abusando. Só que sem autoridade não há educação, e o que estamos vendo hoje é a substituição da autoridade pela conveniência. Qual que é o resultado? Professores com medo de dar aula, pais que terceirizam tudo, e crianças, gente, completamente perdidas, presas aos próprios impulsos, sem limite, sem régua, sem mundo simbólico, presas no seu próprio sofrimento. Hoje, o professor foi demitido por aplicar uma consequência. Amanhã será por corrigir um erro. Depois de amanhã, por ousar chamar de erro. O que está em jogo aqui não é o excesso, é a própria função educativa sendo esvaziada. Porque quando o limite vira ofensa, quando a autoridade é punida, o professor ele se cala. E o que sobra é o que já estamos vendo. Uma geração que exige empatia, mas nunca aprendeu a escutar um não. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. O que você faria no lugar desse professor? Isso é excesso ou já é colapso? Se inscreve no canal, né, se você ainda não for inscrito. Se você puder se tornar membro do canal, o botão está logo aqui embaixo. Apoiar esse espaço é dizer com todas as letras: a palavra ainda importa, mesmo quando o mundo só quer ouvir o que agrada. E eu vou ficar te esperando no próximo vídeo, tá bom? Deixa seu like também. Se você não me conhece, eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E vai ser um prazer ter você aqui comigo no canal, assistindo os vídeos, comentando e a gente batendo papo. E pensando junto, né? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!